Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai falar da distribuição normal de probabilidades, tá? Ela também é uma distribuição contínua, assim como a exponencial, e a gente chama a curva dela de uma curva normal, que é essa curva aqui, ó, toda certinha, né? Parece um sino, tá? Aqui no meio é a média, então para os dois lados eu tenho o mesmo valor, mesmo peso aí, tá? Então, tem algumas características, né? Por exemplo, sua média, moda, mediana são iguais. Tá? Toda essa área aqui da curva dá 1, que é o 100%. Então, 0,5 para um lado, 0,5 para o outro. Tá? Essa é uma distribuição de probabilidade das mais usadas, tá? Bem conhecida, distribuição normal. Eu tenho os pontos de inflexão, que são os desvios padrão. Tá? Então, aqui é um desvio, aqui é outro, aqui é outro. Aqui um, aqui um, aqui é outro. A função dessa curva aí é essa baita função aqui, tá? O que a gente faz no caso aqui? A gente utiliza uma tabela para chegar nos valores, tá? Então, aqui a interpretação do gráfico, aquela primeiro desvio ali dá 68%, depois 95%, depois 99,7%, tá? Então, três desvios para cada lado é aproximado isso, tá? Dá quase o 100% já. Essa é a equação para determinar o Z. O que é o Z? O Z é de uma tabela. A gente vai usar uma tabela para definir valores, que é essa tabela aqui, ó. Então, o Z, ele é o ponto X, que eu vou trabalhar, menos a média, dividido pelo desvio padrão. E daí a gente olha nessa tabela. Um exemplo. Uma fábrica faz motores de duração normal com média 15.000 km e desvio de 5.000 km. Qual a probabilidade de que o motor escolhido ao acaso dure mais de 17.000 quilômetros? Então a gente tem que fazer o Z, mas antes fiz um gráfico aqui, ó, né, para vocês interpretar o que a gente quer calcular, né, no caso. O gráfico eu fiz bem aproximado, porque eu não calculei a área antes, né? É só para eu tentar interpretar aqui o que ele quer, tá? Então eu quero acima de 17.000, então é daqui para frente, beleza? A média está aqui, mas eu quero saber essa área aqui, ó. Tá? É calcular uma área, beleza? Então o Z é 17, que é o ponto X que eu quero, menos a média, dividido pelo desvio padrão, tá? No caso, deu 0,4. Olhando na tabela lá, 0,4 é 0,1554 a área dele. Beleza? Só que na tabela ele dá a área, a média até o ponto. Então ele deu essa área aqui, ó. Eu quero daqui para frente, então eu tenho que descontar. Tem que fazer 0,5, que é a metade da área ali, menos o valor que ele deu na tabela, que vai ser 34,46%, tá? E esse é o valor, então, tá? Se eu quero prever que ele dure mais de 17.000 quilômetros. O 0,4 está aqui, ó. 0,400, tá? Se tivesse mais um número, a gente tem que arredondar aqui, tá, pessoal? Se casas depois da vírgula, arredonde para duas casas depois da vírgula, que é o que a tabela abrange, tá? Então, 0,400. Então, é 0,1554. Só que a tabela dá, igual eu falei, né, da média até o ponto que eu quero. Para trás é a mesma coisa, tá? Para a esquerda ali é a mesma coisa. Beleza? Então, eu tenho que olhar sempre essa tabela aqui para calcular ali. Poderia até fazer uma integral daquela função, mas dá uma integral grandinha. A gente vai aprender no cálculo numérico, integrais assim, trabalhar de forma numérica, tá? Só como a gente é sempre um padrão essa questão
da distribuição normal, foi criada uma tabela de aproximação aí também. Beleza, pessoal? Então, valeu, até o próximo vídeo.